Bom dia, agora sim, o reloginho está rodando. Terceirão, estamos de volta. Estamos de volta nessa manhã do dia 11 e vamos corrigir a questão 15, né? A questão 15. Aí a minha amiga Ana, ela vai falar qual é a questão que ela, né, achou mais coerente. Pois bem, no ano de 2014, a Copa do Mundo da FIFA, que ocorreu aqui no Brasil, eu estou lendo porque ela tinha lido, mas eu não tinha colocado o reloginho, né? Mas vamos lá. No ano anterior, 2013, ocorreram as manifestações contrárias à Copa do Mundo. Nós vivemos esse período, vocês falaram, Victor falou, Ana falou, Maria Clara falou também. Ou seja, todos falaram, todos vivenciaram esse período histórico, aonde falaram, poxa, construir, né, obras gigantescas, será que o Brasil está preparado? Será que esse dinheiro que vão construir estádios para depois o quê? Vamos conseguir manter esses estádios? Pois bem, e aos vários problemas que o Brasil vem enfrentando, principalmente políticos. Sobre os outros movimentos de protesto no Brasil, o republicano, é correto afirmar que. Então, Ana, qual foi a, a opção que você marcou? Foi A, B, C, D ou E? D. D. Em 1992, ocorreu um movimento conhecido como Caras Pintadas, reivindicando o impeachment do então presidente Fernando Collor. Muito bem. Alguém marcou outra alternativa? Então vamos para a questão 2. Opa, dinheiro, ó, dinheiro. Victor, lê a questão 16. Né? Falei questão 2, mas é a questão 16, da página 34, por favor. Leio-se. Aí tem aqui a foto das cédulas, né? É. As duas imagens fazem parte de um trabalho do artista plástico Cildo Meirelles, intitulado Inserções em Circuitos Ideológicos, Projeto Cédula, 1970-2013. Como as inscrições produzidas pelo artista se relacionam aos momentos históricos a que as obras se referem? Você colocou o quê como resposta? Bom, eu coloquei que por meio de moedas os dois períodos... Oi? Moedas? Oh, cédulas. Ah! Por meio das cédulas de dois períodos diferentes, utiliza atualmente utilizada no Brasil durante o governo militar. E o artista destaca duas situações nas quais ocorreu violência de Estado contra cidadãos, tanto que ele faz até umas anotações em cima das cédulas. E na nota de um cruzeiro é criado o nome de Vladimir Herzog, morto por agente de repressão do governo militar em 75. Boa. Então é o seguinte, Victor, não está errado se você falar moeda, mas falar a moeda, o real e o cruzeiro. Beleza? Eu só quis testar mesmo, porque aqui temos cédulas, mas, professor, mas está falando sobre a moeda. A moeda, qual era a moeda do país? O cruzeiro. E qual era a moeda hoje? O real. Beleza? O mais que tenham cédulas aqui, mais refere à moeda que está vigente no país, ou que esteve num período histórico. Boa. Eu vou falar a minha resposta, né? Por meio de duas cédulas, né, diferentes, uma do governo atual e outro lado do governo, né, militar. Notem que existe uma crítica da violência nas duas notas, na dos R$2, Amarildo, que foi morto pela polícia, né? Cadê Amarildo? Onde está Amarildo? Em 2013, e a outra mostra sobre, como você falou, Vladimir, né, que foi, exemplo, sumiu no governo militar. Eu não posso afirmar uma coisa aqui, né, mas desapareceu no governo militar. Então, nessas duas cédulas há uma crítica, né, a dois acontecimentos de extrema violência usados, uma com a Amarildo e a outra, né, com
Herzog. Vladimir Herzog. Pois bem, questão B. Cite e explique a principal diferença do ponto de vista da divulgação das obras entre os anos de 1970 e 2013. Victor, eu quero ouvir você. Sou eu ainda? Você. Eu quero ouvir sua resposta. Que durante os anos de 1970, né, como a gente já sabe, o Brasil vivia a ditadura militar. Então, a censura impedia a divulgação de críticas e notícias. Muito bem, muito bem. Alguém colocou diferente? Alguém colocou diferente? Osana E, Osana A. Votou o quê, Osana? Bom dia, Eu coloquei parecida com a dele. Oi. Mas parecida não é igual. Qual foi sua resposta? Qual é a questão? Porque na hora que eu cheguei ele estava lendo. É a questão B. B da página 34, questão número 16, letra B. Osana E, Osana E. Eu coloquei que durante o ano de 1970, o Brasil estava vivendo no regime, né, que foi marcado pela censura, e já em 2013 a censura foi abolida. Muito bem, tá vendo? O mesmo contexto, mas de forma diferente. Então, para você que está chegando agora, ou você que ainda vai acordar para assistir nossas aulas, eu coloquei, vimos que nos anos 70, né, nos anos 70, na década de 70, o Brasil estava sob o domínio da censura, ó, censura. Então me diga uma coisa, não tinha liberdade de expressão, né? Sendo abolida em 2013. Por isso que muita coisa aconteceu. Nós vimos aquele movimento cultural dos anos 80, beleza, galera? Então, quando você fica, né, muito tempo sem sair, quando você sai de casa, você, que maravilha, que maravilha, que maravilha, é aquela questão, né? Então vamos para a questão 17 agora. Ana, é com você. Observe a charge e leia o trecho Democracia. É novo. Ana, lógico. Quem me beliscou aqui foi Vitor. Fala, Ana, que Ana lê legal, ela é legal. Vitor, para de beliscar ele, por favor. Obrigada. Vou ler agora. Vamos lá. Observe a charge e leia o trecho. A charge está escrito democracia toda lascada. Ou está construindo. Agora, ou Praça Central era o espaço onde se reuniam os cidadãos para discutir a vida política e decidir sobre as ações a serem tomadas. Ao analisarmos... Vá. Fala. Me diga uma coisa, a democracia surgiu aonde? Na Grécia. Aonde na Grécia? Eu esqueci, eu acho que foi Atenas. Atenas. Muito bem, muito bem. E quem foi o pai da democracia? O pai? Não sei, não lembro. 1 ponto na minha matéria agora. O pai da democracia. Terceirão, 1 ponto agora. Vale pesquisar. Vou dar 1 minuto, são 9h28, 9h29. Você quer o pai da democracia ateniense? Ou você quer como? O nome. Clístenes. Então, olha lá, tá vendo? Eu acho que Ana falou primeiro, depois Maria Clara falou. Vocês concordam ou não? Ou eu dou meio ponto para cada uma? Meio ponto para cada uma. Então, beleza. Aí vocês gostam, né? Tudo bem. Então, meio para a Ana
e meio para Maria Clara. E tirando que eu tenho aqueles outros das outras aulas, né? Obrigada, Oh. só lembrando. Eu também tenho meus pontinhos que eu lembro, viu? Tudo bem, tudo Só bem. lembrando. Eu nunca fui um professor que fica muito preso. Eu sempre dou ao meu aluno o que ele merece. Falo, não, merece, vai embora, vai embora. Por que eu estou falando isso? Porque é um resgate, né? E quem vai aperfeiçoar a democracia? Quem Quem vai seria? aperfeiçoar? Quem vai aperfeiçoar? Deu vontade de tomar um picolé. Quem seria? Péricles. Já dei a deixa, né? O Péricles, sorvetes, o picolé, aquele de chocolate com Eu pedaço. tava aqui pensando, meu Deus, que Aí. Tá vendo aí? Então, continua. Ao analisarmos a charge, Ao analisarmos a charge e o texto, e tendo em vista o contexto da Grécia Antiga e do Brasil atual em relação à participação política, é possível inferir que... você marcou que Aí tem as letra? A, B, alternativas. C ou D? Que letra? Caraca, peraí. Porque eu tenho que sair de uma página e ir para outra. Tudo bem, eu espero. Eu tô pelo celular. Eu marquei a questão A. Questão A. Em ambos os casos, apesar de a ideia de democracia preconizar a participação de todos, existiam e existem limites para o exercício pleno desse direito. Quer dizer o quê? Quer dizer que a democracia, né, a democracia que tivemos lá na Grécia, ou melhor dizendo, em Atenas, como Ana e Maria Clara falaram, e até falaram quem era o pai da democracia, e depois falaram quem aperfeiçoou, que foi Péricles. Pois bem, nós vimos que lá na Grécia, né, o cidadão ateniense, ele participava diretamente. Já aqui no Brasil, ela é completamente diferente. Por isso que eles falam aqui, ó, existiam e existem limites para o exercício. Vou dar mais meio ponto agora. Por quê? Existem limites para o exercício pleno desse direito aqui no Brasil. Meio ponto na minha matéria agora. Qual direito? Existem limites para o exercício pleno desse direito. Não, qual direito? Qual é o direito? De cidadão, de participar da democracia. Demo significa quando a pessoa fala, esse menino está com demo. Esse candidato está com demo. O que significa? Fala, ó, esse Povo? candidato... Hã? É o povo? O povo. Cracia é governo. Então, democracia é governo do povo. Então, me diga uma coisa, eu quero saber, valendo meio ponto, quais seriam esses limites para o exercício pleno desse direito, quando eu falo de Brasil? Brasil. Porque na Grécia nós já vimos, né? Já falamos. Quero até parabenizar a Ana e Maria Clara, que foram na lata. E quase falavam juntinhas, hein? Quase. Foi questões de milésimos de centésimos de segundos. Então, alguém poderia... Não, ó, Vitor está me beliscando aqui. Pô, professor, meio ponto é pouco. Tá bom, vou dar um ponto, um ponto. Se Ana acertar, ganha 1,5 ponto. Maria Clara acertar, 1,5 ponto. Se Vitor acertar, ganha 1 ponto. E Rosana Marina ganha 1 ponto também. E aí? E cadê a Alice? Que até agora não chegou. Acertar o quê, gente? São Não as acredito. leis, né? São as leis Por quê, gente? Eu espero eu a não gente ouvi. que foram criadas que impedem que a gente possa fazer tudo que a gente quer. Não é isso? Basicamente isso? Repete, que eu quero entender melhor. São Vamos as lá. leis
o que impede que os nossos direitos sejam 100% são as leis que foram criadas aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem muitas leis, tipo lei de trânsito, leis de vivência no condomínio, que impeça que a gente possa fazer tudo aquilo que o nosso direito nos dá, mas... Então, vamos lá. A Ana falou que é a questão das leis que impedem os direitos. Victor, você que está aí, que estava aí vendo o desenho do Bob Esponja, que chegou, professor, é o que mesmo? Então, estava desconectado um pouquinho. A gente estava falando sobre a democracia de Atenas e a democracia brasileira. E a pergunta é o seguinte: por que há essa diferença da democracia ateniense e a democracia brasileira? Minha amiga Ana, ela falou a respeito das leis, né, que impedem que os brasileiros tenham esse direito. Você concorda? Discorda? Por quê? E qual seria a sua explicação sobre isso? Eu concordo, porque, segundo John Locke, o pensamento dele, ele diz que onde não há lei, não há liberdade. Então, mesmo que nós sejamos, como a Ana disse, né, livres em nosso direito, não só, enfim, um direito constitucional, mas um direito humano, né, que é a liberdade, enfim, se não houvesse as leis, esse direito seria nada, porque as pessoas fariam o que quisessem fazer, não saberiam o que é certo ou o que é errado, parâmetros e afins. Então, isso nos dá, não é um limite, mas nos mostra, você pode fazer, se você quiser fazer, você faz. Mas isso vai ter uma consequência, porque vai ocorrer uma desordem pública, né? Não vai afetar somente você. Então, você concorda. E você, Maria Clara e Osana Marina, vocês concordam? Eu posso colocar que eu estou certa. O site da Justiça Federal, ele colocou que a liberdade de expressão, como um dos direitos fundamentais, não é um direito absoluto. Isso significa que seu exercício está atrelado aos outros deveres, que esses deveres são os cumprimentos da lei. Podem, assim, dizer que existem alguns limites, como as leis são outros direitos fundamentais para a harmonia social. Mas calma, é que vocês estão indo por um outro foco. Eu estou dizendo o que eu falei. Por que a democracia ateniense é diferente da brasileira? Você falou que é pelos motivos das leis. Da tirania? Me diga uma coisa, Osana Marina e Maria Clara, vocês concordam com Ana e com Vitor? Sim, por quê? Não, por quê? Concordo. Concordam? Por que vocês concordam? Peraí. Meu Deus, tá inferno aqui, calma. Se eu não quiser ir falando, deixa eu falando, que eu tenho que sair aqui, porque tá muito barulho. Pensando melhor, não, porque há outros países que têm o regime, é baseado por democracia. Por exemplo, os Estados Unidos. E lá existem leis. Então... Não entendi. Porque o senhor falou aqui no Brasil, né? Uhum. Ele está comparando a de Atenas com a do Brasil, não a com dos Estados Unidos. É Atenas e Brasil. A diferença. Ah, tá. E você, minha amiga Maria Clara? Como o pessoal falou, né? A democracia é aquele regime que o cidadão, né, na teoria, exerce soberania sobre o governo e que eles participam, né, das coisas, mas, como falou, essa questão de liberdade, que há um limite, né, das leis. E é exatamente isso que eles falaram, que eu concordo, essa questão das leis também. Então, vou fazer o seguinte, estão me cutucando aqui, eu vou fazer o seguinte, eu quero que você me diferencie, alguém de vocês, Ana, Maria Clara, Victor, Rosana, valendo 1,5 ponto, a democracia de Atenas com a democracia brasileira. 1,5 ponto. A principal diferença é que a democracia ateniense era direta, isto é, os cidadãos se reuniam em assembleias e discutiam as leis para o futuro da polis, que é a cidade de lá, né? E a democracia de hoje,
os cidadãos, a gente elege um presidente, um representante para administrar os municípios. É isso que você queria saber? Claro que não. Eu tenho outro ponto de vista. Não, eu vou dizer A vocês. democracia... Peraí, Vitão, rapidinho. Aninha, você está me ouvindo? Tô. Sensacional, Aninha. Sensacional. Era isso que eu queria do meu aluno. Professor, enquanto Atenas, eles participam de lá ativamente do processo democrático, aqui no Brasil não. A nossa democracia ela é representativa. Exemplo, se Victor fosse candidato a prefeito ou a vereador, nós votássemos nele, será que nós teríamos a plena certeza que ele iria ou irá fazer o que nós desejamos? Sim ou não? Não. Não. Ele colocou aquilo que ele falou que ele iria fazer, mas quem disse que ele vai fazer? Então, Aninha, você ganhou 2 pontos comigo. Chega de ponto para a Aninha, viu? Ave Maria. Você já tinha meio, com 1,5, 2 pontos. É isso que eu quero do meu aluno. Gente, ó, foca! É isso que eu quero. Porque meu aluno ele tem que entender. Mas tinha um porém, né? Qual porém? Diga. Era elitista. Ah, Era direta, não, mas... mas beleza, mas presta atenção. Mais depois, com a Assembleia do Povo, eles começam a colocar, lógico, no começo era só os eupátridas, né, velho? Mas depois não. No começo era só os bem-nascidos, era só a oligarquia, mas depois não. Concordo com você, mas depois a camada popular, tanto é que vai vir a remuneração, que vou largar o meu trabalho para ficar trabalhando. Mas tem lugar no mundo que não ganham essa fortuna como ganham aqui no Brasil, né? Mas vamos lá, gostei. Parabéns, Aninha. Parabéns, Aninha. Aninha já tirou do meu cofre aqui 2 pontos hoje. Hoje eu já dei 2,5 pontos, né? Meio foi para Maria Clara e Ana ganhou meio também, ganhou agora 1,5 ponto. Estou pobre, né? Vou ter que daqui a pouco confiscar, que nem o Collor fez, né? Com o dinheiro dos brasileiros. Pois bem, questão 18. Victor, aposto em você, hein, velho? Pô, Victor, eu pensei que você ia matar essa questão de prima. Vamos lá, questão 18. O rompimento da barragem da Porque, Samarco. Paraná, o rompimento da barragem de Samarco, mineração no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais, dia 5 de novembro de 2015, retomou o debate sobre a privatização da Companhia do Vale do Rio Doce. Sobre essa medida do governo federal, assinale a alternativa correta. Qual foi a alternativa que você marcou? A alternativa é a letra D. D. A privatização, do Vale do Rio Doce do governo de Fernando Henrique Cardoso teve como principal objetivo atrair o capital produtivo internacional. Pois é. Pois é. Mas me diga uma coisa, você vê, né? Nós tivemos Brumadinho, nós tivemos aquela outra que aconteceu, e até agora a Vale, muita gente, se vocês pesquisarem aí, muita gente que perdeu casa, perdeu familiares, não foram indenizados totalmente, não foram. E está naquela questão do Brasil, né? Então, assim, temos que ter uma fiscalização mais severa, mais severa. Porque, infelizmente, gente, a população só vai compreender a questão da legislação quando pesa no bolso. Vocês já notaram? Não é legal dirigir com o celular no ouvido. Mas, se você olhar, dá um rolezinho aí, você vai ver vários falando no celular. Não, é proibido beber e dirigir. Se você for pegar um sabadão, um domingão de sol em Ilhéus, vocês vão ver vários voltando, dirigindo. Estou mentindo? Estou mentindo, galera? Não. Então. Não. Então vamos lá. Por favor, Aninha, você que ganhou 2 pontos, agora você vai ler a questão 19. Vamos lá, na página 35, o fim do regime militar. Ai, caramba.
Quem é que foi, A professor? página Ana, página 19, né? 35, questão 19. O fim do regime militar e a chegada da nova república com relação indireta de Tancredo Neves poderia assinalar uma nova fase para a história do povo brasileiro. Contudo, o que se tem assistido são crises cíclicas de escândalos e denúncias de corrupção e descrédito para com os poderes Constituídos. Demonstrando essa situação de crise, a nova república teve dois de seus presidentes alvo de processo de impeachment, a saber... Quem foram esses dois? Aí eu marquei que foi... Poxa, aí tá de graça, hein? De graça. Eu marquei que foi Fernando Henrique Collor e Dilma. Lógico. Fernando quem? Collor. Ah, Fernando Collor e Dilma Rousseff. Pois Mas bem, cadê? Fernando Collor foi merecido, mas pena que a legislação brasileira, né, não foi alterada a tempo, senão ele não podia mais participar de nada na política. E Dilma Rousseff, nós vimos através das histórias de relatos que foi um golpe, né, que deram pelas pedaladas. Vou ler a questão 20. Durante a nova república, 2 presidentes eleitos sofreram processo de impeachment. Quais foram os fatores, né? Fatores que provocaram a cassação desses presidentes? Então, vamos lá. A questão anterior já falou. Fernando Collor, nós vimos que o seu governo, né? Denúncias sobre o seu governo. E já a Dilma foi improbidade administrativa contra o seu governo, ou seja, as pedaladas fiscais. Questão 21. Durante a nova república, a sociedade brasileira passou por muitas transformações associadas ao processo de reconstrução da democracia no país. Pode-se dizer que esse período foi marcado pela superação das desigualdades sociais no país. Estou perguntando. Pode-se dizer que nesse período foi marcado pela superação das desigualdades sociais no país? Justifique as suas respostas. Vocês concordam ou discordam? Vou perguntar a última vez. Vocês concordam ou discordam? Discordo. Por quê? Porque ainda existe desigualdade. Pode ir. Vai lá. Vai não, Osana? Vai. Eu vou falar, então. Como foi a questão que a Osana tinha falado antes, né? Que, apesar dos avanços, enfim, de todos os presidentes, todos os meios que foram instalados, a sociedade do Brasil continua bastante desigual, né? Tanto do ponto de vista, enfim, racial, gênero e afins. Muito bem. Então, como, né, a nossa colega falou e Victor, né, reafirmou, não. Por mais que tivemos avanços democráticos, a desigualdade estava presente em vários aspectos. E continua presente a desigualdade social. É só você olhar ao seu redor, né? Olhar para o horizonte, você vai ver desigualdade presente na nossa cidade. Galera, uma dica. Vocês estão conseguindo ver essa imagem aqui? Sim. Conhece esse cidadão? Ele foi impeachmentado recentemente. Olha aí a dica para o trabalho também diversificado. Procurem saber mais sobre ele, falem sobre ele. Qual foi, né? Por que ele foi impeachmentado? Só vou dizer, aprovaram de 69-0 o impeachment desse cidadão. Quem é ele? Ah, pode cair, ó, pode cair. Atualidade, ó. Brasil, estamos falando. Falamos de Fernando Collor e de Dilma. Tem esse rapaz aqui também, ó. Procure saber, ó.
impeachmentado recentemente. Mostra de novo aí, professor. Vou mostrar aqui, ó. O Itzel, né? Isso. Só que eu estou Então, aí, falhada. exatamente. Ele foi afastado do Palácio de Laranjeiras. Exatamente, impeachmentado. Então, galera, aí, Eu ouvi tudo a falar. ver, tudo a ver com o nosso trabalho. Então, aguarda até o dia 16, pode ser em sexteto, quinteto, quarteto, trio, dupla, individual, é com vocês. Valeu. Aninha, pô, dessa vez você me derrubou, hein? Ganhou 2 pontos, tá bom? Pode deixar que eu vou colocar esses 2 pontos Tá assim que bom. você precisar. Maria Clara, E eu você... lembro que eu tenho um negocinho aí também É 2 perdido, viu? pontos de alguma você Já coisa, dá né? negócio, agora, ó, Vitão, vamos fazer render esse dinheiro aí, Vitão. Você está muito quieto, muito quieto. E Rosana, É 2 pontos de alguma coisa, viu? ó lá, hein? Ó lá. Então, estou aguardando. Até amanhã. Tchau, tchau. Aquele abraço. Tamo junto, sim. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, até. Até.